O Desaparecimento Silencioso, de Helena Fontes. Você já se perguntou o que acontece quando uma vida perfeita desmorona em silêncio absoluto? Helena, a esposa grávida do milionário Augusto Nogueira, tinha tudo que uma mulher poderia sonhar. Mas um dia, ela desapareceu sem deixar vestígios, deixando apenas um eco. Enquanto a ambiciosa amante de Augusto, Bruna, celebrava sua vitória, ela nunca imaginou que o homem que tinha tudo se desmoronaria e choraria, não por uma posse perdida, mas por um amor que ele nunca soube que tinha. Esta é a história de como uma partida silenciosa criou o maior estrondo, provando que a verdadeira riqueza não é o que você possui, mas sim o que você não pode suportar perder. O sol da tarde, cor de um caro espumante, filtrava-se pelas janelas do flat, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como pequenos espíritos despreocupados. Helena Fontes as observava de sua poltrona de veludo, uma mão repousando protetoramente sobre a suave protuberância de sua barriga. Com 7 meses de gravidez, seu corpo era uma paisagem de mudança, um testemunho da nova vida que nutria dentro de si. O bebê, seu filho, era a única coisa pura e imaculada nesta jaula dourada. De fora, sua vida era objeto de profunda inveja. Ela era a esposa de Augusto Nogueira, um homem cuja ambição havia forjado um formidável império no impiedoso mundo dos imóveis corporativos. Seu lar, um dúplex extenso com vista para o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, era um monumento ao seu sucesso, cheio de arte, que era mais um investimento do que uma paixão. Imóveis muito bonitos para serem realmente confortáveis. Seu reflexo no cromo polido de uma escultura próxima estava distorcido, uma versão de mulher de sucesso que ela deveria ser. Serena, realizada, radiante. Em vez disso, ela via as tênues sombras arroxeadas sob seus olhos que nenhum corretivo podia esconder, e uma tensão em sua mandíbula que denotava milhares de lágrimas não derramadas. O silêncio do apartamento era uma entidade viva, quebrada apenas pela sinfonia distante e abafada do tráfego paulistano. Era um silêncio que havia crescido ao longo dos anos, filtrando-se pelas rachaduras de seu casamento até se tornar seu próprio fundamento. Augusto não era um homem cruel, não no sentido convencional. Ele não levantava a voz ou a mão. Sua crueldade era a do abandono, uma indiferença lenta e devastadora para a alma, muito mais prejudicial. Ele a via não como uma companheira, mas como sua aquisição mais bonita, uma peça final e polida para completar o retrato de seu sucesso. Ele a adornava com diamantes, mas nunca com seu tempo. Enchia seu guarda-roupa com roupas de grife, mas nunca perguntava sobre a mulher que as usava. Ele havia provido o esperma para o filho deles com a mesma eficiência desinteressada que aplicava a uma transação comercial, um passo necessário para garantir seu legado. Seu telefone zumbiu na mesa lateral de mármore, uma notificação de um blog de sociedade, uma foto de Augusto tirada na noite passada, na inauguração de uma galeria. Ela estava muito fatigada para comparecer. Ele ria com a cabeça inclinada para uma estonteante ruiva em um vestido de seda verde. Helena deu zoom. Bruna Vasconcelos, uma arquiteta promissora que a empresa de Augusto havia contratado recentemente. Ela era perspicaz, ambiciosa e exalava o tipo de ambição predatória que Helena reconhecia nela porque ela mesma a havia tido há muito tempo. Helena havia visto os olhares persistentes, as mensagens de texto tarde da noite disfarçadas de trabalho, o cheiro de um perfume diferente nas jaquetas de seu terno. Ela não era tola. Fechou os olhos e, em vez de dor,
voltou ao seu pequeno apartamento bagunçado no bairro da Bela Vista, anos atrás. Uma Helena mais jovem, estudante de direito com fogo no ventre e uma crença feroz na justiça. Sonhava em trabalhar para uma organização sem fins lucrativos, em ser uma voz para os sem voz. Então, Augusto havia irrompido em sua vida, uma força da natureza, ofuscando-a com seu charme e a magnitude de seu mundo. Ela havia confundido sua ambição com paixão, sua possessividade com amor. Ela se permitiu ser moldada, polida e colocada neste pedestal, esquecendo lentamente a mulher que havia pretendido ser. O fogo havia se reduzido a uma brasa, e agora ela temia que estivesse quase extinto. Mas o bebê mudou tudo. Seus pequenos movimentos contra suas costelas eram um lembrete constante de uma vida além deste luxo sufocante. Ele merecia mais do que uma mãe que era um fantasma em sua própria casa e um pai que era um estranho. Ele merecia autenticidade, calor e um amor que não fosse transacional. E ela merecia ser a mulher que poderia dar isso a ele. Naquela noite, Augusto chegou tarde em casa, cheirando ao uísque e ao perfume de jasmim de Bruna. Ele deu um beijo superficial na testa de Helena. Seus olhos já estavam fixos no indicador do mercado de ações, piscando na televisão. Como foi o seu dia? Ele perguntou. A pergunta era um reflexo, não uma consulta genuína. Tranquilo, ela respondeu com a voz uniforme. Terminei de arrumar o quarto do bebê. Bom, você pediu o cavalinho de brinquedo antigo do catálogo que eu deixei? Sim, ela mentiu. Na verdade, ela havia cancelado o pedido obscenamente caro e doado a quantia equivalente a um hospital infantil. Foi um pequeno ato secreto de rebelião, mas pareceu uma vitória monumental. Ele resmungou satisfeito, afrouxando a gravata. Fecha o negócio da Avenida Faria Lima amanhã. Vai ser enorme. Devemos comemorar neste fim de semana. Talvez uma viagem para a praia de Jurerê. Ele falava de nós, mas ela sabia que não era um nós real. Ela era simplesmente a acompanhante, o acessório. Ele passaria o fim de semana grudado em seu telefone, dando ordens, enquanto ela deveria se sentar à beira da piscina e parecer contente. Ela o observou se mover pela sala, um estranho bonito e poderoso que compartilhava sua cama. O amor que ela sentiu uma vez havia azedado há muito tempo em uma dor vazia que finalmente deu lugar a uma clareza fria e dura. A ambição, ela agora entendia, podia ser um câncer. Havia consumido ele e quase a havia consumido, mas não mais. Mais tarde naquela noite, enquanto ele dormia ao seu lado, em um sono profundo e sem sonhos dos despreocupados, Helena jazia acordada, traçando seu curso. Seu plano vinha sendo gestado por meses, um projeto secreto de fuga. Ela estava desviando dinheiro discretamente de sua mesada para uma nova conta em seu sobrenome de solteira, um nome que ele provavelmente havia esquecido. Ela havia pesquisado cidades, pequenas e insignificantes, lugares onde a senhora Nogueira nunca seria procurada. Ela havia feito uma única mala, escondida nos fundos de seu guarda-roupa cavernoso, cheia não de roupas de grife, mas de coisas práticas, tesouros sentimentais e uma cópia de um velho livro didático de direito que ela não abria há anos. Ela não estava fugindo por um ataque de raiva. Esta era uma missão de resgate. Ela estava resgatando seu filho de uma vida de vazio dourado e resgatando a si mesma do esquecimento. Não haveria confronto dramático, nem gritos. Esse não era o estilo dele, e daria a ele uma luta para vencer. Ela simplesmente desapareceria. Um ato de desaparecimento elegante e silencioso. Ele acordaria uma manhã e uma parte de sua vida perfeita, sua posse mais preciosa,
simplesmente teria desaparecido. Que ele se enfureça contra o silêncio. Que a amante acredite que venceu. Helena sabia a verdade. Ela estava finalmente libertando a si mesma e a seu filho. A nota deixada na ilha Augusto Nogueira acordou com um zumbido insistente e programado de suas persianas automáticas se retraindo. A luz inundou a suíte master, brilhando nos detalhes cromados e nas superfícies de vidro frio que ele preferia. Ele se virou, sua mão procurando o espaço quente ao seu lado, e encontrou apenas algodão egípcio fresco e crocante. Ele franziu a testa. Helena costumava ser a primeira a acordar, uma mão suave em seu ombro, uma xícara de café já esperando na mesa de cabeceira. Ela se agarrava a esses pequenos rituais domésticos com uma tenacidade silenciosa que ele achava ao mesmo tempo cativante e levemente patética. Ele se levantou, balançando as pernas para fora da cama. "Helena!" ele chamou, sua voz rouca de sono. O silêncio que respondeu foi absoluto, profundo. Era diferente do silêncio matinal, habitual. Parecia pesado, deliberado. Ele caminhou pela suíte, em direção ao espaçoso closet, seu lado meticulosamente organizado, mas de alguma forma parecendo intocado. Ele verificou o banheiro principal com suas 2 pias de mármore. A escova de dentes dela não estava lá. Um pequeno detalhe, insignificante, mas que lhe causou um estranho formigamento de inquietação na espinha. Ele desceu a escadaria flutuante de vidro para a sala de estar principal. O flat estava impecável, como sempre. A equipe de limpeza havia estado lá ontem, mas o ar ainda parecia estéril. Seu cobertor de cachemira favorito estava dobrado ordenadamente no divã, não elegantemente drapeado como ela costumava deixar. O livro que ela estava lendo estava fechado na mesa lateral, um marcador prateado enfiado precisamente na página onde ela havia parado. Era como se a sala tivesse sido encenada. No reluzente mármore branco da ilha da cozinha, encostada em uma fruteira ridiculamente cara, havia uma única folha de papel grosso, cor creme. Era sua papelaria pessoal, aquela que ela usava para notas de agradecimento. O nome dele, Augusto, estava escrito na frente com sua letra elegante e cursiva. Ele pegou esperando uma lista de tarefas, um lembrete sobre um jantar. Em vez disso, a nota interna era brutalmente curta. "Eu fui embora. Por favor, não me procure." Foi só isso. Nenhuma explicação, nenhuma recriminação, nenhuma assinatura. As palavras eram duras contra o papel cremoso. Ele as leu novamente e depois uma terceira vez, com um nó frio apertando em seu estômago. Isso tinha que ser uma piada, uma pegadinha melodramática mal concebida. Helena não era impulsiva. Ela era previsível, plácida. Ela era a água calma de sua tempestade. Ela não iria simplesmente embora, especialmente agora, com o bebê a caminho. Seu filho, seu herdeiro. Ele pegou o telefone, o polegar pairando sobre a foto de contato dela, uma foto sorridente, banhada pelo sol, de uma viagem à Itália há 2 anos. Ele parecia feliz. Ele ligou. Caiu direto na caixa postal. "Helena, isso não tem graça", ele disse com a voz tensa. "Me ligue de volta, agora." Ele tentou o número da mãe dela. Uma mensagem de voz agradável, mas firme, informou que Dom Leonor estava em um cruzeiro de 2 meses pelos fiordes noruegueses e não estaria localizável. Conveniente. Conveniente demais. O pânico, uma emoção desconhecida e indesejada, começou a dominá-lo. Ele percorreu o apartamento, abrindo armários, afastando cortinas, como se ela pudesse estar escondida atrás delas. O quarto do bebê, antes uma fonte de orgulho desinteressado, agora parecia um mausoléu. As roupas minúsculas, o berço artesanal,
o móbile silencioso, eram todos monumentos a um futuro que acabara de ser apagado. Ele viu o espaço vazio onde o cavalinho de brinquedo antigo deveria estar. Um lampejo de memória. Ele dizendo a ela para pedir sua aceitação tranquila. Ele nem sequer se incomodou em verificar se havia chegado. Sua mente disparou, revisando possibilidades. Ela havia sido sequestrada? Não havia nota de resgate. Não havia sinais de entrada forçada. Ela teve uma emergência médica? Ele ligou para o porteiro, que confirmou que a Simeonora Nogueira havia saído do prédio às 5h da manhã, carregando uma única mala. Ela havia dito que ia visitar uma amiga em Belo Horizonte por alguns dias. Ela estava calma, até sorrindo. O porteiro não deu importância. O nó frio em seu estômago se transformou em gelo. Ela havia planejado isso. O sorriso tranquilo, a mentira para o porteiro, o timing com a viagem da mãe dela. Este foi um ato calculado, deliberado. Mas por quê? A vida dela era perfeita. Ele lhe deu tudo. Ele estava construindo um império para o filho deles. O que mais ela poderia querer? Seu telefone zumbiu. Era Bruna. Pensando em você, ansiosa para comemorar o negócio Faria Lima esta noite. Seguiu-se uma foto dela, fazendo um bico brincalhão para a câmera de seu elegante e minimalista escritório. Por um momento ele havia se esquecido. O negócio, a comemoração. Bruna. Helena sabia sobre Bruna? Ele havia sido cuidadoso, discreto. Mas Helena era observadora à sua maneira tranquila. Talvez ela não fosse tão plácida quanto ele pensava. Ele sentiu uma pontada de raiva, quente e aguda. Como ela usava jogar isso na cara dele? Envergonhá-lo? Perturbar sua vida quando ele estava à beira de seu maior triunfo profissional? Ele digitou uma resposta para Bruna. Mudança de planos. Surgiu algo com Helena. Assunto de família. Ele precisava controlar a narrativa. Uma esposa grávida, instável e emocional que precisava de espaço. Isso era gerenciável. Uma esposa que o havia abandonado. Isso era um desastre de relações públicas. Bruna ligou instantaneamente. Está tudo bem, querido? É o bebê? Sua voz era uma sinfonia perfeita de preocupação. Mas Augusto podia ouvir a nota subjacente de excitação. Ela está bem. Só foi visitar uma amiga por alguns dias, sentindo-se sobrecarregada. Ele mentiu. As palavras tinham gosto de cinzas em sua boca. Teremos que adiar nossa comemoração. Oh, claro, disse Bruna. Seu tom transbordava simpatia. Pobre! A gravidez pode ser tão exaustiva. Bem, se ela se foi por alguns dias, talvez eu possa ir te ver e te animar esta noite. Só um pouquinho? A oferta era descarada, mas era exatamente o que ele esperava dela. Era parte do que o atraía nela. Sua ambição desavergonhada, sua franqueza. Ela via uma oportunidade e a agarrava. Naquele momento, ele não tinha energia para lidar com ela. Esta noite não, Bruna. Eu preciso cuidar disso. Tudo bem, querido. Me ligue se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa. Ele desligou e olhou novamente para a nota de Helena. Por favor, não me procure. Não era um pedido. Era um desafio. Uma luva lançada. E Augusto Nogueira nunca, jamais, recuava de um desafio. Ele não permitiria que ela simplesmente desaparecesse, que levasse seu filho e sumisse de sua vida. Ela era sua esposa. Ela estava carregando seu filho. Ela pertencia a ele. O choque estava endurecendo agora em uma resolução fria e dura como um diamante. Ele a encontraria. Ele a traria de volta. E então haveria um acerto de contas.
Ele só tinha que descobrir para onde diabos ela poderia ter ido. O rastro vazio. Um dia se fundiu no outro. Depois, em uma semana inteira e agonizante. O choque inicial e a raiva que impulsionaram Augusto nas primeiras 48 horas começaram a azedar em uma ansiedade irritante e desconhecida. O extenso flete, antes um símbolo de seu domínio, agora parecia uma câmara de eco. Cada canto silencioso zombava dele com a ausência de Helena. Ele se pegou vagando pelo quarto do bebê, contornando o berço não utilizado. O aroma de lavanda e talco de bebê que ela havia escolhido pairava no ar como um fantasma. Ele começou fazendo o óbvio. Ligou para as amigas dela, as esposas de sociedade que ele achava insípidas e chatas. Todas ficaram chocadas, oferecendo simpatias ensaiadas. Não, elas não tinham tido notícias de Helena. Sim, elas notaram que ela estava mais retraída ultimamente. Elas atribuíram aos hormônios da gravidez. As palavras delas eram inúteis. A preocupação delas era um apetite mal disfarçado por fofocas. Ele checou suas contas bancárias conjuntas, intocadas. Ele verificou os extratos de cartões de crédito. Sua última compra foi há uma semana, em uma livraria do bairro de Pinheiros. Ele foi lá, ele mesmo. Um homem em um terno de R$ 1.000 que destoava terrivelmente entre as prateleiras empoeiradas. A caixa, uma jovem com cabelo roxo, vagamente se lembrava dela. Sim, a senhora triste e bonita comprou uma pilha de guias de viagem. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e alguns livros sobre direito constitucional. O detalhe era tão bizarro, tão fora de lugar, que Augusto o descartou como um erro. No terceiro dia, seu orgulho estava quebrado o suficiente para fazer o que ele deveria ter feito desde o início. Ele contratou o melhor detetive particular que o dinheiro podia comprar. Sr. Couto era um ex-detetive, um homem com reputação de farejador e olhos cansados e cínicos que combinavam. Ele se sentou em frente a Augusto na sala de estar estéril, seu casaco de tweed gasto em forte contraste com a decoração minimalista. O telefone dela está na ilha da cozinha, desconectado da rede. O laptop está no escritório dela, apagado. Augusto explicou, as palavras cortadas. Ela levou uma mala e o passaporte. Ela retirou R$ 5.000 em dinheiro, o máximo diário, todos os dias durante as últimas 2 semanas de sua conta pessoal, uma conta que eu não sabia que ela tinha. A admissão parecia engolir vidro. Couto assentiu lentamente, fazendo anotações em um pequeno livro encadernado em couro. Inteligente, ele murmurou, quase para si mesmo, sem rastro digital. Dinheiro, uma ruptura limpa. Sua esposa, Sr. Nogueira, está muito assustada ou é muito inteligente. Ela é minha esposa, Augusto rebateu. Ela está grávida do meu filho. Encontre-a. Os dias que se seguiram foram uma aula de frustração. As atualizações de Couto eram sombrias e concisas. Helena não havia usado um cartão de crédito, reservado um voo ou alugado um carro em seu nome. Ela não havia cruzado nenhuma fronteira. Ela havia simplesmente saído de um táxi amarelo perto da Estação da Luz e se dissolvido no anonimato agitado da cidade. Ela havia se tornado um fantasma. Enquanto isso, a paciência de Bruna estava se esgotando. Inicialmente, ela havia desempenhado o papel de amante compreensiva e solidária, mas suas ambições não permitiam uma postergação de longo prazo. Ela via o desaparecimento de Helena como o último obstáculo removido, e a contínua obsessão de Augusto em encontrá-la era exasperante. Já faz mais de uma semana, Augusto, ela disse uma tarde, passando uma mão bem cuidada nas costas tensas dele, enquanto ele olhava pela janela para as luzes da cidade.
Ela havia se instalado no flat, um movimento territorial que ele não tinha energia para contestar. Você não acha que é hora de considerar que ela não quer ser encontrada? Talvez ela tenha fugido com alguém. Não seja ridícula. Ele se enraizou. Era possível. Sua quietude havia sido uma fachada para uma vida secreta da qual ele não sabia nada? É ridículo? Bruna insistiu, sua voz suave como seda. Ela estava infeliz. Você mesmo disse. Ela é uma mulher bonita. Talvez ela tenha encontrado alguém que pudesse dar o que você não podia. Eu dei tudo a ela, Augusto respondeu, virando-se para encará-la. Você deu! Os olhos de Bruna eram agudos, inteligentes. Você deu a ela coisas, Augusto, uma jaula bonita. Talvez ela quisesse ser vista, não apenas exibida. As palavras dela atingiram muito perto de uma verdade que ele não estava disposto a enfrentar. Ele odiava que ela pudesse lê-lo tão bem. Ele afastou o pensamento, focando sua raiva de volta em Helena. A traição parecia mais aguda, mais pessoal do que qualquer caso. Um caso era uma simples transgressão carnal. Isso era uma repudiação de toda a sua vida, de todo o seu mundo. Seu trabalho começou a ressentir-se. Ele se distraía nas reuniões, repreendia subordinados. Sua mente sempre divagava para o enigma de sua esposa. Onde ela estava? Ela estava segura? O bebê? Seu filho estava bem? A pergunta ecoava na noite, um sussurro assustador. Ele sempre viu o bebê como um conceito, um legado. Agora, pela primeira vez, ele sentiu um vislumbre de algo mais. Um medo primitivo, protetor. Couto ligou no final da segunda semana. Encontramos o taxista, ele disse com a voz inexpressiva. Ele a deixou em uma pequena rodoviária regional em Campinas. Ela pagou em dinheiro. Estava usando um vestido simples, sem joias e óculos de sol. Ele disse que ela comprou uma passagem em um ônibus indo para o oeste. A rota tem 100 paradas entre aqui e o Mato Grosso. Ela pode ter descido em qualquer lugar. A notícia foi um soco no estômago. Um ônibus. Helena, que estava acostumada a jatos particulares e carros com motorista, havia pegado um ônibus. Era mais uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava na imagem da mulher com quem ele pensava ter se casado. A magnitude de seu planejamento, sua calma determinação, era impressionante. Ela não apenas o havia deixado, ela havia despojado toda a sua identidade. Naquela noite, Bruna tentou novamente. Ela fez o jantar enchendo o apartamento silencioso com cheiro de alho assado e ervas. Ela usava um vestido preto que se agarrava a ela como uma segunda pele e falava em tons baixos e suaves sobre um novo projeto, um novo negócio, um futuro que eles poderiam construir juntos. Ela estava pintando um quadro de uma vida com ela. Uma vida onde ele era o centro indiscutível. Uma vida sem o fardo de uma esposa triste e complicada. Deixe-a ir, Augusto, ela sussurrou, os lábios perto de sua orelha. Ela fez a escolha dela. Agora você pode fazer a sua. Podemos ser felizes. Ele olhou para ela, para seu rosto lindo e faminto, e não sentiu nada. Sua ambição, antes um reflexo emocionante da sua, agora parecia gananciosa e vazia. Suas tentativas de confortá-lo pareciam uma estratégia de aquisição corporativa. A vitória que ela sentia tão claramente era uma vitória sobre uma mulher que ela não conhecia, por um prêmio que ela não entendia. Sua mente não estava no futuro que ela vendia. Estava em um ônibus indo para o oeste, para o vasto e desconhecido coração do Brasil, carregando uma mulher que era uma estranha para ele e para seu filho ainda não nascido. O ato de desaparecimento estava completo. Ela não apenas escapou, ela se apagou.
E ao fazer isso, ela havia deixado um buraco em seu universo no formato de Helena, que estava começando a puxá-lo para o seu vazio. A verdade de Lia Ribeiro. A investigação se arrastou cada dia produzindo fragmentos de informação cada vez menores, como peças de um quebra-cabeça de 1000 caixas diferentes. Sr. Couto, metódico e implacável, começou a investigar não o presente de Helena, mas seu passado, tentando encontrar o fantasma da mulher que ela era antes de se tornar a Sra. Nogueira. O que ele encontrou desmantelou a estátua de mármore que Augusto havia construído em sua mente. Ele descobriu seu antigo apartamento na Bela Vista, que ela nunca havia vendido, apenas sublocado através de uma agência discreta. A inquilina, uma estudante de pós-graduação, estava se mudando, e Couto obteve acesso. O apartamento era pequeno, um pouco desgastado, mas tinha um calor que o flat não tinha. As paredes eram forradas de livros, não apenas textos de direito, mas poesia, romances clássicos e histórias políticas. Escondida em um armário, havia uma caixa de arquivos antigos, de sua época, em um escritório de assistência jurídica durante a faculdade de Direito. Augusto olhou para as fotos que Couto lhe enviou, arquivos sobre direitos de inquilinos, despejos injustos, disputas domésticas. Ela havia lutado pelas pessoas, apaixonadamente e gratuitamente. Era um lado dela que ele não conseguia conciliar com a mulher que passava suas tardes em almoços de caridade. Então Couto descobriu a conta bancária, aquela que ela vinha usando para economizar seu fundo de fuga. Foi aberta há 8 anos, antes mesmo de ela o conhecer. Os depósitos iniciais eram pequenos, reunidos de um emprego de garçonete em tempo parcial. Ao longo dos anos, depois que se casaram, os depósitos se tornaram maiores, mais regulares, uma parte de sua generosa mesada meticulosamente desviada. Isso não era um plano recente. Este era um jogo de longo prazo, uma estratégia de independência silenciosa que ela havia mantido durante todo o casamento. A percepção era perturbadora. Ele estava vivendo com uma estranha, uma mulher com uma vida secreta, um núcleo oculto de autossuficiência que ele nunca havia suspeitado. Essas revelações deixaram Augusto sem rumo, à deriva em um mar de confusão. Ele se sentava em seu escritório silencioso, no alto de São Paulo, e olhava para a foto granulada dela na câmera de segurança da rodoviária. Uma mulher em um vestido simples, seu rosto obscurecido por óculos de sol. Ela parecia anônima, determinada. Ele tentou sobrepor a imagem de sua esposa, elegante, serena, adornada, a esta figura fugitiva. E as duas se recusaram a se fundir. Bruna, sempre oportunista, viu sua confusão como terreno fértil para sua própria narrativa. Ela reconheceu que o fantasma de Helena era um rival mais formidável do que a mulher viva havia sido. Ela precisava manchar a memória, repintar o retrato da esposa vitimada como o de uma fugitiva astuta e egoísta. Ela começou a plantar sementes, sutis no início, depois com crescente confiança. "É o dinheiro, certo?" Ela ponderou uma noite, agitando uma taça de vinho enquanto se recostava em seu sofá. Ela economizou todo aquele dinheiro em dinheiro vivo. Ela tinha um apartamento secreto. Ela nunca esteve realmente com você, Augusto. Ela estava apenas esperando o momento dela. Uma mulher assim, de origem humilde, seu mundo deve ter sido um meio para um fim. Ele quis rejeitar, mas as descobertas de Couto davam às palavras dela um verniz de plausibilidade. E o bebê? Bruna continuou sua voz suave com falsa simpatia. É a alavanca perfeita. Ela sabe que você quer um herdeiro. Ela leva o bebê e, quando finalmente reaparecer, ela pode exigir o que quiser no divórcio. É um movimento clássico de golpista.
apenas executado com mais astúcia do que a maioria. Ela era inteligente, distorcendo os fatos para se encaixarem em sua história. A força tranquila de Helena tornou-se astúcia. Seu desejo de liberdade tornou-se um plano financeiro. Bruna estava reformulando a narrativa em uma linguagem que Augusto entendia. Estratégia, vantagem, ativos. Ele se pegou ouvindo, permitindo que o veneno da perspectiva dela se infiltrasse, porque era mais fácil do que encarar a verdade mais dolorosa, que ele havia falhado tão profundamente como marido, que sua esposa havia escolhido uma passagem de ônibus para o desconhecido, em vez de uma vida com ele. Os sussurros se transformaram em uma campanha. Quando um dos membros do conselho da Nogueira Corporação, um amigo chamado Dr. Roberto, mencionou o quanto sentia muito pela crise de Helena, Augusto percebeu que Bruna estava falando. Ela estava cuidadosamente gerenciando a história, vazando uma versão selecionada para o círculo social deles. A narrativa era consistente. Helena, frágil e instável devido à gravidez, havia tido uma crise. Era trágico, mas Augusto estava sendo estoico, protetor. Ela o retratava como a vítima, o marido sofredor, e apagava cuidadosamente qualquer pergunta sobre sua própria conduta, sobre sua associação muito pública com a própria Bruna. Eu só quero te proteger, querido, ela dizia, os olhos arregalados em falsa sinceridade. As pessoas estão começando a falar e eu não suporto que culpem você pela instabilidade dela. A mentira era sedutora. Ela o absolvia, permitindo-lhe canalizar sua confusão e dor para uma emoção mais gerenciável, a raiva justificada. Ele começou a acreditar. Helena, a conspiradora. Helena, a golpista. Helena, a mulher instável que havia roubado seu filho. Em uma tarde, Couto entregou seu último relatório. Rastreamos uma compra feita com um cartão de débito pré-pago comprado em dinheiro em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Um laptop usado. O endereço de entrega era uma caixa postal em uma área rural. Quando meu homem chegou lá, a caixa já estava fechada há uma semana. Então ainda estamos 2 semanas atrás dela, disse Augusto. A frustração era um gosto metálico em sua boca. No mínimo sim, mas encontramos outra coisa. A caixa postal foi aberta sob o nome de Lia Ribeiro. Ribeiro era o sobrenome de solteira da mãe dela. Lia Ribeiro, um novo nome para uma nova vida, estava sistematicamente apagando Helena Fontes. A frieza disso, a pura audácia, alimentou a narrativa que Bruna havia construído com tanto cuidado. Ele agradeceu a Couto e desligou, a mandíbula tensa. Ele olhou para o vasto e vazio flat. Todos os objetos, a arte, os móveis, pareciam adereços em um palco para uma peça cuja protagonista havia se retirado. Ele havia comprado tudo isso para impressionar o mundo e possuí-la. Ele viu agora. Ele a tratou como este apartamento, algo para adquirir, curar e exibir. Ele nunca se perguntou o que estava por trás de seus olhos tristes e bonitos, e Bruna, à sua maneira, estava fazendo o mesmo com ele. Ela não estava tentando construir uma vida com ele, ela estava tentando adquirir a vida dele. A percepção foi fugaz, rapidamente enterrada sob a raiva mais fácil e digerível. Bruna estava aqui. Helena se foi. Ele escolheu a mentira, porque a verdade era um espelho no qual ele não podia suportar se olhar. O colapso. As rachaduras no mundo meticulosamente construído de Augusto Nogueira começaram a aparecer. A busca por Helena havia se transformado em uma obsessão devoradora, um processo em segundo plano que drenava sua concentração e energia. No trabalho, ele era um fantasma que rondava o escritório principal, sua mente perpetuamente em outro lugar.
Os negócios que ele antes perseguia com zelo predatório agora pareciam insignificantes. Seu império, o monumento à sua ambição, parecia uma casca vazia. Ele começou a vê-la em todos os lugares. Uma mulher grávida atravessando a rua fazia seu coração apertar, apenas para ser seguida por uma onda de decepção. O cheiro de chuva no asfalto quente o transportava para o primeiro encontro deles, uma memória que ele não acessava há anos. Ele estava se desintegrando fio por fio e não sabia como parar. O ponto de inflexão veio durante a reunião trimestral do Conselho da Nogueira Corporação. Era o ápice do negócio Faria Lima. Seu maior feito, ele deveria estar triunfante, poderoso, no controle. Mas enquanto ele estava na cabeceira da mesa de mogno impecável, os rostos dos membros de seu conselho ficaram embaçados. Os números na tela do projetor nadavam diante de seus olhos. Tudo o que ele conseguia ver era o espaço vazio onde Helena deveria estar, torcendo por ele na lateral como ela sempre fazia. Seu orgulho silencioso, uma força estabilizadora que ele sempre considerou garantida. Ele agarrou a borda da mesa. Uma onda repentina de tontura o invadiu. "Augusto, você está bem?" perguntou o Dr. Roberto, seu rosto marcado pela preocupação. Augusto olhou para os rostos que o encaravam. Homens que ele conhecia há anos, homens que o respeitavam e temiam. E ele não sentiu nada, além de um vazio profundo e esmagador. O império não significava nada. O negócio não significava nada. Ele havia conquistado o mundo, mas havia perdido sua esposa e seu filho e nem sequer sabia por quê. Uma lágrima quente escorreu por sua bochecha, depois outra. Ele ficou ali, diante de seu conselho, os titãs da indústria, e começou a chorar. Não lágrimas silenciosas e dignas, mas soluços rasgados e angustiantes que sacudiram todo o seu corpo. Era o som de um homem desmoronando. A sala ficou em um silêncio atordoado e horrorizado. Roberto se levantou rapidamente, encerrou a sessão e acompanhou os membros do conselho atônitos para fora, deixando Augusto sozinho em sua jaula de paredes de vidro, completamente desfeito. Bruna o encontrou lá horas depois, sentado na escuridão, as luzes da cidade brilhando zombeteiramente lá fora. A história de seu colapso já havia se espalhado por seu círculo social. Ela veio para controlar os danos, para salvar seu investimento. "Augusto, querido", ela disse, sua voz baixa e suave. Ela se ajoelhou diante dele, pousando uma mão em seu joelho. "Está tudo bem. Você está sob uma imensa quantidade de estresse. Qualquer um desmoronaria." Ele olhou para ela com os olhos vermelhos e encovados. Ele viu o cálculo em seu olhar, a ambição que sempre pulsava logo abaixo da superfície. Ele viu a máscara de simpatia cuidadosamente aplicada e, pela primeira vez, o toque dela pareceu estranho, repelente. "Ela fez isso com você?" Bruna sussurrou, aproveitando a oportunidade para aprofundar a divisão. "Isso é o que ela queria, te destruir." Mas as palavras dela perderam seu poder. A mentira, que havia sido um escudo tão confortável, agora parecia frágil e falsa. Ele soube com uma certeza que atravessou sua dor que Helena nunca quis destruí-lo. Ela apenas queria salvar a si mesma. A crueldade era dele, a negligência era dele, o fracasso era dele. "Não", ele disse com a voz áspera. Ele afastou a mão dela. Foi um pequeno gesto, mas pareceu sísmico. "Não foi ela, fui eu." Bruna recuou ligeiramente, sua máscara escorregando por uma fração de segundo. Surpresa, depois irritação, brilharam em seus olhos. Isso não fazia parte do plano. Ele deveria estar com raiva de Helena, não de si mesmo. Ele deveria estar se voltando para ela em busca de conforto,
solidificando o lugar dela ao seu lado. Não seja ridículo, né, Augusto? Ela retrucou, sua voz perdendo a suavidade simpática. Você não pode se culpar pela manipulação dela. Foi manipulação? Ele perguntou, a pergunta dirigida mais a si mesmo do que a ela. Ou foi desespero? Alguma vez eu perguntei o que ela queria. Eu a olhei de verdade e vi a pessoa em vez do prêmio. A verdade disso, a vergonha disso, o dominou. Ele se lembrou dos livros de direito que Couto havia encontrado. Lembrou-se da paixão dela, do fogo em seus olhos quando se conheceram. Um fogo que ele havia sistematicamente apagado com sua indiferença casual. Ele havia pego uma mulher vibrante e brilhante e tentado transformá-la em um objeto bonito. E estava conseguindo. O ato de desaparecimento dela não foi um ataque. Foi um ato de sobrevivência. Ele estava chorando novamente. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram pela perda de sua posse ou pelo golpe em seu orgulho. Eram lágrimas de dor pura e não adulterada. Dor pela mulher que ele nunca conheceu. Dor pelo amor que ele havia jogado fora. Dor pela criança que nasceria em alguma cidade anônima, que nunca conheceria seu pai. Um pai que só agora, em sua ausência, estava começando a entender o que significava amá-lo. Bruna se levantou, o rosto em uma máscara de fúria fria. Ela era uma arquiteta do poder e reconheceu uma estrutura defeituosa quando a viu. O homem soluçando diante dela não era o titã impiedoso que ela se propôs a conquistar. Era apenas um homem quebrado. Controle-se, Augusto, ela disse, sua voz como gelo. Isso é patético. Ele nem sequer olhou para ela. Ele não tinha forças. Apenas se sentou ali, em meio às ruínas de sua vida perfeita, chorando uma perda que estava apenas começando a entender. A amante, a vencedora, ficou sobre ele, mas seu prêmio havia se transformado em pó em suas mãos. Ela nunca imaginou que o grande Augusto Nogueira choraria. Ela estava certa. Ele não estava chorando por ela, ou mesmo por si mesmo. Ele estava chorando por Helena. E naquele momento, Bruna soube com uma certeza arrepiante que havia perdido. Lia Ribeiro e a riqueza silenciosa. A 2.000 quilômetros de distância, onde os pinheiros envoltos em neblina de Santa Catarina encontram o poder bruto e agitado do Oceano Atlântico, Helena Fontes havia sumido. Em seu lugar estava Lia Ribeiro. O nome parecia estranho e libertador em sua língua. Uma página em branco. Ela havia encontrado seu caminho para a pequena cidade costeira de Laguna, um lugar de robustos barcos de pesca, casas vitorianas encantadoramente desgastadas e um anonimato tranquilo que parecia um bálsamo para sua alma machucada. Seu novo lar era um pequeno apartamento no segundo andar acima de uma livraria tranquila, com janelas que davam para a lagoa de Santo Antônio dos Anjos enquanto desaguava no mar. Era um mundo de distância do flete silencioso e opulento. Aqui o silêncio era diferente, estava cheio do grasnido das gaivotas, do distante som do sino de um barco e do sussurro relaxante das páginas viradas da loja abaixo. O ar cheirava a sal, chuva e papel velho, um aroma que ela achava mais inebriante do que qualquer perfume de grife. As primeiras semanas foram um borrão de medo e adrenalina. Cada sirene a fazia pular. Cada olhar de um estranho parecia escrutínio. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, o medo começou a recuar, substituído por uma paz hesitante e florescente. Ela havia mobiliado seu apartamento com achados de segunda mão. Cada peça escolhida por seu conforto e caráter, não por sua ostentação. Uma poltrona confortável e gordinha,
Uma mesa de madeira robusta marcada pela história das vidas de outras pessoas. Uma colcha feita por uma artesã local. Pela primeira vez em uma década, ela estava cercada por coisas que pareciam suas. Ela conseguiu um emprego de meio período na livraria abaixo. Era de Dona Fátima, uma senhora de 60 e poucos anos, com uma nuvem de cabelo branco, mãos manchadas de tinta e olhos que abrigavam uma bondade profunda e sábia. Dona Fátima não havia pedido referências nem questionado a história da mulher tranquila e grávida que havia entrado em sua loja um dia. Ela simplesmente viu algo nos olhos de Lia, um amor por livros, uma necessidade de santuário, e ofereceu o emprego na hora. O salário é péssimo, as horas são longas e os clientes farão as perguntas mais ridículas, Dona Fátima havia dito com um sorriso irônico. Mas a companhia é boa. Ela apontou para as imponentes estantes de livros. Elas nunca te decepcionam. Os dias de Lia caíram em um ritmo suave e previsível. Ela acordava cedo, observava os barcos de pesca saírem na luz do amanhecer, as mãos aninhando sua barriga enquanto seu filho chutava e se movia dentro dela. Ela trabalhava na loja, recomendando romances, tirando o pó das prateleiras, o aroma de papel velho e cola de encadernação se tornando sua nova realidade. Ela falava com os moradores locais, pescadores, artistas, aposentados, pessoas cujas vidas estavam ancoradas nas marés e nas estações, não no mercado de ações. Eles eram curiosos, mas respeitosos, aceitando-a como a nova mulher tranquila da cidade. Ninguém perguntava sobre um marido ou um anel de diamantes, apenas perguntavam como ela estava se sentindo e se precisava de ajuda para subir as compras pelas escadas. Ela estava redescobrindo a mulher que havia sido antes de Augusto, a mulher que encontrava alegria em uma frase perfeitamente elaborada que podia passar horas debatendo teoria legal, que acreditava em um mundo além da riqueza material. Ela começou a ler seus velhos livros de direito novamente, não com um grande plano, mas apenas para se reconectar com a parte de si mesma que havia reprimido por tanto tempo. O fogo que ela pensava ter se extinguido estava sendo lenta, timidamente reacendido. Em uma tarde chuvosa, enquanto ela estava organizando uma nova remessa de livros, Dona Fátima lhe trouxe uma xícara de chá de camomila. Você parece mais feliz nestes últimos dias, querida. Dona Fátima observou com o olhar suave. A cor está voltando para suas bochechas. Lia sorriu, um sorriso genuíno e sem esforço que atingiu seus olhos. Eu me sinto mais leve, ela admitiu. Sinto que finalmente posso respirar. Às vezes você tem que viajar muito para encontrar um lugar onde o ar se ajuste aos seus pulmões, disse Dona Fátima sabiamente. Ela fez uma pausa e então acrescentou. Este é um bom lugar para criar uma criança. As pessoas cuidam umas das outras aqui. A simples afirmação, oferecida sem um pingo de pena ou curiosidade, trouxe lágrimas aos olhos de Lia. Era a validação que ela não sabia que precisava. Ela não era uma esposa fugitiva ou uma figura trágica. Ela era uma mulher construindo uma nova vida, uma mãe preparando um porto seguro para seu filho. Ela frequentemente pensava em Augusto, mas as lembranças se tornavam menos dolorosas, mais distantes. Ela não o odiava. Em sua nova clareza, ela sentia principalmente uma profunda pena por ele. Ele estava preso em uma jaula de sua própria criação, um prisioneiro da ambição que o impulsionava. Ela esperava, por ele, que ele encontrasse uma saída um dia. Mas a jornada dele não era mais a dela. Seu foco estava no futuro, na iminente chegada de seu filho.
Ela havia comprado um berço de madeira simples de um carpinteiro local e o pintado de um amarelo suave e ensolarado. Ela tricotou um pequeno cobertor azul, seus pontos irregulares, mas cheios de amor. Ela frequentou um grupo pré-natal local, compartilhando suas esperanças e medos com outras futuras mães. Suas origens eram uma tapeçaria de vidas diferentes, todas unidas pela experiência universal da criação. Deitada na cama uma noite, ouvindo a chuva bater no vidro da janela, ela sentiu seu filho chutar com uma força particular. Ela colocou a mão em sua barriga e sussurrou: "É só você e eu, pequeno. Vamos ficar bem." E pela primeira vez, ela acreditou nisso com cada fibra de seu ser. Ela havia trocado uma jaula dourada por um pequeno quarto com vista para o mar. E ao fazer isso, ela havia encontrado uma riqueza que Augusto Nogueira nunca poderia compreender. Ela havia encontrado a si mesma e estava, finalmente, verdadeiramente, em casa. A nova conexão. De volta a São Paulo, as consequências do colapso de Augusto na sala de reuniões foram rápidas e brutais. Os sussurros que Bruna havia cultivado tão cuidadosamente sobre a instabilidade de Helena agora eram redirecionados a ele. A história mudou. Augusto Nogueira, o titã, estava desmoronando sob pressão. Seu julgamento estava comprometido. A fachada cuidadosamente construída de força impenetrável havia sido estilhaçada e os tubarões na água estavam começando a circulá-lo. Bruna, vendo que suas futuras perspectivas diminuíam a cada boato, mudou sua estratégia de sedução para controle de danos e, finalmente, para desespero. O plano dela era deslizar perfeitamente para o papel da nova senhora Nogueira, a mulher que havia salvado Augusto de seu casamento trágico. Mas o homem com quem ela estava lidando agora não era o predador autoconfiante que a havia atraído. Ele estava apático, atormentado e, o pior de tudo, desinteressado nela. Ela decidiu que um confronto direto era sua única manobra restante. Ela o encurralou no flat uma tarde, vestida não com um vestido de cocktail sedutor, mas com um tailleur elegante e austero, como se estivesse se preparando para uma negociação hostil. "Temos que conversar, Augusto," ela começou, seu tom cortante e desprovido de sua habitual doçura. Ele estava parado perto da janela, bebendo um copo de uísque, um ritual noturno que se tornara seu único consolo. Ele não se virou para encará-la. "Estou cansado, Bruna." "Eu tenho certeza que está." Ela retrucou, sua voz aguda. Mas seu pequeno show no escritório criou um problema enorme para nós dois. Dr. Roberto está pedindo uma reunião de emergência para discutir sua liderança. E meu nome está ligado a você. Sua liderança, Augusto? Você tem ideia de quanto trabalho eu investi nisso? Em nós? A ganância crua e não disfarçada em sua voz finalmente rompeu sua névoa melancólica. Ele se virou lentamente, olhando para ela como se a visse pela primeira vez. Ele viu a ambição dura em seu olhar, o cálculo implacável, e naquele momento ele viu um reflexo perfeito e horrível de si mesmo. Ela não era sua parceira. Ela era sua protegida, sua imagem espelhada. Ela queria o poder, o prestígio, o nome. Ela não o queria, o homem quebrado diante dela. Ela queria Augusto Nogueira. A marca. Isso nunca foi sobre nós, foi? Ele disse, sua voz calma, pesada com uma espécie de revelação cansada. Foi sobre você. Bruna soltou uma risada curta e incrédula. Oh, não ouse tentar bancar o moralista comigo. Você e eu somos iguais, Augusto. Nós vemos o que queremos e pegamos. Eu queria você, seu mundo.
e eu estava prestes a conseguir. Você não acha que eu mereci isso? Eu te apoiei. Eu ouvi você reclamar de sua esposa triste e perfeita. Eu estava aqui quando ela te abandonou. Ela não me abandonou. Ele disse as palavras com gosto de verdade. Ela escapou. A admissão pairou no ar entre eles, dura e inegável. Era a única verdade que Bruna não podia aceitar porque invalidava toda a sua narrativa, toda a sua vitória. Ela fugiu como uma covarde. Bruna cuspiu, sua compostura finalmente rachando. Ela te deixou e levou seu filho. Ela levou? Augusto rebateu, dando um passo mais perto, seus olhos claros pela primeira vez em meses. Ou eu a afugentei. Eu criei um lar tão frio, uma vida tão vazia, que fugir para o desconhecido sem nada era uma opção melhor? Eu alguma vez a amei, Bruna? Ou eu simplesmente a possuí? Ele não estava realmente perguntando a ela. Ele estava dando voz às perguntas que o atormentavam na noite. Ele viu tudo com uma clareza nauseante agora. A tristeza silenciosa de Helena, seus sorrisos forçados, seu recuo para um mundo próprio, não eram sinais de fraqueza. Eram sintomas de seu próprio fracasso. Bruna o encarou, o rosto em uma máscara de descrença e raiva. Este era o jogo final dela, e ele estava reescrevendo as regras. Eu não tenho tempo para sua crise existencial, Augusto, ela disse, sua voz caindo para um silvo baixo e ameaçador. Você precisa controlar esta situação, emitir um comunicado, culpar Helena, dizer ao mundo que ela está mentalmente instável e que você é a vítima. Recupere seu poder, ou você perderá tudo, e eu não vou afundar com você. Foi um ultimato, uma última manobra desesperada. Ela estava tentando apelar para o velho Augusto, o homem que valorizava o poder e o controle acima de tudo, mas esse homem era um fantasma. Ele olhou para ela, esta mulher linda, brilhante e implacável, e sentiu uma profunda sensação de pena. Ela ainda estava presa no jogo do qual ele estava finalmente começando a ver uma saída. Acabou, Bruna, ele disse, sua voz inexpressiva, definitiva. O quê? O nosso acordo? Acabou. Eu quero que você arrume suas coisas e saia da empresa, deste prédio, da minha vida. O rosto de Bruna empalideceu. Então ficou vermelho de fúria. Você não pode estar falando sério. Depois de tudo, você a escolhe, uma mulher que nem está aqui. Eu não estou escolhendo ela, ele disse baixinho. Eu estou escolhendo outra coisa, algo melhor. Eu estou escolhendo parar de ser o homem que mereceu ser abandonado. Você deve ir. Ele deu as costas para ela, um gesto de desprezo mais potente do que qualquer grito, e voltou a olhar para a cidade. Ele ouviu o suspiro dela, um som sufocado de pura fúria. Houve um momento de silêncio carregado, e então o som dos saltos dela, clicando com raiva no chão de mármore, o bater da porta ecoando no vasto e vazio apartamento. Ele estava sozinho, verdadeiramente sozinho. A amante se foi, a esposa se foi. Mas pela primeira vez desde que Helena havia desaparecido, ele não sentiu uma sensação de perda. Ele sentiu uma estranha, aterrorizante e emocionante sensação de liberdade. Ele finalmente havia chegado ao fundo do poço, e o único caminho que restava era para cima. Redenção em minutos. Um mês após o confronto com Bruna, Sr. Couto solicitou uma última reunião. Ele se sentou na mesma cadeira que havia ocupado em sua primeira visita. Sua expressão indecifrável, seu casaco de tweed gasto, uma visão familiar na opulência agora opressiva do flat. O rastro está frio, Sr. Nogueira, ele disse, indo direto ao ponto. Não houve preâmbulo, nem suavização do golpe. Frio como gelo. Esgotamos todas as pistas, os cartões pré-pagos, as caixas postais,
os nomes falsos. Ela estava sempre 2 passos à frente. Ela é um fantasma, na minha opinião profissional. Sua esposa não quer ser encontrada e a mulher que eu estava seguindo é engenhosa o suficiente para fazer disso uma realidade. O senhor pode gastar o resto de sua fortuna e o resto de sua vida procurando, e pode nunca a encontrar. Eu o aconselharia a parar para seu próprio bem. Deixe-a ir. O velho Augusto teria esbravejado. Ele teria jogado mais dinheiro no problema, recusando-se a aceitar a derrota. Mas o homem sentado em frente a Couto simplesmente assentiu, uma estranha sensação de calma o invadindo. As palavras do investigador não foram uma derrota, elas foram uma forma de permissão para parar de lutar uma guerra que ele já havia perdido, uma guerra que ele havia começado. Obrigado, Couto, ele disse, sua voz uniforme. Por tudo. Couto pareceu surpreso com a resignação tranquila. Ele se levantou, apertou a mão de Augusto e se foi. O clique da porta se fechando atrás dele foi um som de finalidade. A busca havia acabado. Helena havia realmente partido. Em vez do desespero esmagador que ele antecipara, Augusto sentiu uma calma tranquila. A energia frenética que o havia consumido por meses se dissipou, deixando um vasto espaço tranquilo em seu rastro. A obsessão havia sido um escudo, uma maneira de evitar olhar para os destroços de sua própria vida. Agora não havia nada a fazer senão inspecionar os danos. Ele começou devagar. Vendeu o flat. A jaula dourada guardava muitos fantasmas, muitos lembretes de seus fracassos. Ele se mudou para um apartamento menor e mais discreto no centro, um lugar com pisos de madeira quentes e paredes que ele preencheu não com arte de investimento, mas com fotografias de seus pais, de sua irmã, de uma infância que ele havia deixado para trás há muito tempo. Ele começou o trabalho lento e doloroso de consertar os relacionamentos que sua ambição havia corroído. Ele ligou para sua irmã mais nova, Sara, com quem não falava há mais de 1 ano depois de uma briga por ter perdido o aniversário do filho dela. Ele se desculpou sem desculpas ou justificativas. O silêncio do outro lado da linha foi longo, e então a voz dela, embargada pela emoção, disse: "Eu senti sua falta, Guto." Foi um começo. Ele se retirou das operações diárias de sua empresa, promovendo um executivo capaz para tomar seu lugar. Ele descobriu que a busca incessante pelo próximo negócio, a próxima conquista, não era mais atraente. O conselho, tendo testemunhado seu colapso e subsequente recuo, ficou aliviado. Ele ainda era o dono, mas não era mais o rei. Ele começou a caminhar pela cidade, não com um destino em mente, mas apenas para vê-la, para sentir seu ritmo. Ele notou os músicos de rua, a risada das crianças nos parques, os pequenos dramas humanos cotidianos para os quais ele havia sido cego das janelas coloridas de seu carro com o motorista. Em um sábado, por capricho, ele entrou em um refeitório comunitário, um lugar com o qual ele só havia se relacionado antes, escrevendo um grande cheque dedutível de impostos. No início, ele era desajeitado, um homem em um suéter de cachemira completamente fora de seu elemento, mas eles o colocaram para picar vegetais. Suas mãos, mais acostumadas a assinar contratos, ficaram calejadas e ásperas. Ele ouviu as histórias das pessoas que servia, histórias de dificuldades, perdas e uma resiliência incrível. Ele sentiu uma sensação de conexão, de humanidade compartilhada, da qual sua riqueza sempre o havia isolado. Ele começou a ser voluntário lá todos os fins de semana. Ele estava mudando. A dor por Helena e seu filho não havia desaparecido, mas havia se transformado. Não era mais uma obsessão frenética e raivosa,
mas uma dor tranquila e persistente em seu coração, um lembrete do homem que ele havia sido e do homem que ele estava tentando se tornar. Ele não estava fazendo essas coisas para encontrá-la ou para ganhar o perdão dela. Ele estava fazendo por si mesmo. Ele estava tentando construir uma vida da qual a mulher que ela havia se tornado talvez não precisasse escapar. Ele pensou na criança, seu filho. A criança já teria quase 2 anos. Augusto a imaginava em sua mente. Uma criança com os olhos sérios de Helena e talvez seu próprio queixo teimoso. Ele se perguntou se a criança era feliz, se era amada. Ele sabia com uma certeza que lhe trazia tanta dor quanto conforto, que com Helena como mãe, a resposta era sim. Ele havia perdido o nascimento, os primeiros passos, as primeiras palavras. Ele havia perdido o direito de ser pai, mas ainda podia se tornar um bom homem. Talvez, no final, isso fosse um tipo de redenção. Seu coração, antes fechado e blindado, estava se abrindo lenta e dolorosamente para um mundo que ele nunca viu de verdade. Reencontro em Santa Catarina. 3 anos se passaram. O novo Augusto Nogueira era um homem mais calmo e pensativo. Seu negócio ainda prosperava, mas à distância, gerenciado por outros. Sua vida era mais simples, sua riqueza uma ferramenta para a filantropia tranquila, em vez de uma arma de ego. A dor em seu coração por seu filho perdido e a esposa que ele nunca conheceu permaneceu, mas havia se estabelecido em uma parte de sua paisagem, uma característica triste e bonita que o lembrava de quão longe ele havia chegado. Ele estava em Florianópolis para uma conferência sobre desenvolvimento urbano sustentável, um projeto apaixonante no qual ele havia se envolvido profundamente. A conferência terminou um dia antes, e ele se viu com 24 horas raras e desestruturadas. Por um impulso que não conseguia explicar, ele alugou um carro e começou a dirigir para o oeste, em direção à costa. Ele não tinha um destino em mente, apenas uma atração pelo mar, pelas vastas florestas de imponentes pinheiros. O ar ficou mais fresco, tingido com o cheiro de sal e terra úmida. Ele acabou em Laguna, a encantadora cidade histórica agarrada à encosta, onde o rio se encontrava com o oceano. Ele sentiu uma sensação de paz ali, uma sensação de estar à beira do mundo. Ele caminhou pelo calçadão observando os leões marinhos latindo nos cais e sentiu uma estranha sensação de pertencimento, de quietude. Ele vagou pela rua principal da cidade, cheia de antiquários e pequenos cafés. Uma livraria com uma placa pitoresca pintada à mão que dizia Livros da Fátima chamou sua atenção. Ele entrou, o tilintar de um pequeno sino anunciando sua chegada. O interior era quente e desordenado. Cheirava maravilhosamente a papel velho e fumaça de madeira de um pequeno fogão na esquina. Ele vasculhou as prateleiras, seus dedos traçando as lombadas de romances muito amados. E então ele ouviu a voz de uma mulher suave e clara lendo um livro infantil. A lua está alta, as estrelas brilham, durma agora, pequeno, e sonhe com a luz. A voz era dolorosamente familiar. Seu coração começou a bater forte, um ritmo frenético e estrondoso contra suas costelas. Ele se moveu lentamente, cautelosamente, em direção à seção infantil nos fundos da loja. E lá estava ela. Ela estava sentada em uma pequena cadeira de balanço, um menininho com uma mecha de cabelo cacheado escuro aninhado em seu colo. Era Helena, mas também não era Helena. Seu cabelo estava mais curto, seu rosto estava livre de maquiagem, marcado com linhas finas ao redor dos olhos que falavam de riso e preocupação. Ela estava usando um suéter simples e jeans.
Ela parecia real, pé no chão. A beleza frágil e de porcelana de Helena Fontes havia sido substituída pela presença vibrante e quente desta mulher, Lia. O menino em seu colo olhou para cima e a respiração de Augusto parou. O menino tinha o queixo dele, o cabelo escuro dele, mas os olhos eram todos dela, grandes, sérios e inteligentes. Este era seu filho. Ela terminou o livro e o fechou, beijando o topo da cabeça do menino. Ela olhou para cima então, e seus olhos encontraram os de Augusto através das prateleiras desordenadas. Por um longo momento, o mundo parou. Não havia choque em seu rosto, nem medo, apenas um lampejo de reconhecimento seguido por uma profunda e tranquila tristeza. E então, algo que parecia aceitação. Ele não soube o que fazer, o que dizer. O roteiro que ele havia ensaiado em sua mente 1000 vezes, de raiva, de súplica, de exigência, desapareceu. Esse roteiro era para um homem diferente, para uma mulher diferente. Ela se levantou, pegando suavemente a mão do menino. Léo, este é um velho amigo da mamãe, ela disse, sua voz firme. Augusto se ajoelhou, ficando na altura dos olhos da criança. Oi, Léo, ele disse, sua voz rouca por lágrimas não derramadas. É um prazer te conhecer. Léo o encarou com os olhos solenes de sua mãe. Então deu um sorriso tímido. Helena, Lia, ele falou então, sua voz calma. O que você está fazendo aqui, Augusto? Não foi uma acusação, foi uma simples pergunta. Eu não sei. Ele respondeu honestamente. Eu acho que, talvez, eu estivesse procurando um lugar para ficar quieto. Eu não sabia que estava procurando por você. Eles ficaram no silêncio da livraria, o ar pesado com anos não ditos, com dor, crescimento e mudança. Uma senhora mais velha, com olhos gentis, Dona Fátima, observava-os do balcão da frente, mas não disse nada. Ele é lindo, Augusto sussurrou, olhando fixamente para Léo. Ele é. Ela concordou em voz baixa. Ele é feliz, ele está seguro. Foi tanto uma afirmação quanto um conforto. Um conforto de que ela havia tomado a decisão certa. Ele finalmente olhou para ela novamente, para esta mulher que era ao mesmo tempo uma estranha e a pessoa mais importante em seu mundo. E ele soube que este não era um momento para grandes gestos ou reuniões dramáticas. Não se tratava de reivindicar o que ele havia perdido. Aquela vida, aquele casamento, havia acabado. Eles eram agora duas pessoas completamente diferentes, moldadas pelos caminhos separados que haviam percorrido. Eu sinto muito, Helena, ele disse, e o nome parecia estranho agora. Por tudo, pelo homem que eu era, por não te ver, eu sinto muito mesmo. Uma única lágrima escorreu pela bochecha dela, mas ela não estava triste. Era uma lágrima de libertação. Eu sei, Augusto, ela disse. Eu te perdoei há muito tempo. O final não era o que ele havia imaginado. Não haveria um retorno triunfal, nem uma reconciliação. Mas enquanto ele estava parado naquela livraria tranquila, olhando para a mulher que sua esposa havia se tornado e para o filho que ele estava conhecendo pela primeira vez, ele sentiu uma profunda sensação de esperança. Este não era um final. Era uma nova conexão imprevista, uma oportunidade, talvez, não para reconstruir o que foi quebrado, mas para construir algo novo, algo honesto, do zero. Foi um começo tranquilo, inesperado e profundamente inspirador. A história de Augusto e Helena nos mostra que o verdadeiro crescimento, frequentemente, começa apenas quando temos a coragem de deixar ir a vida que planejamos. A jornada deles não era sobre encontrar o caminho de volta um para o outro, mas sobre encontrar o caminho de volta para si mesmos
É um lembrete poderoso de que a resiliência, a conexão e a autenticidade são os verdadeiros tesouros da vida. A desintegração de Augusto diante de seu conselho é o clímax de sua redenção, o momento em que ele troca a armadura do poder pelo reconhecimento de sua humanidade. Enquanto isso, Helena, Lia, prova que a verdadeira força não reside em ficar e lutar pelo que é seu, mas em se afastar silenciosamente para proteger o que é mais precioso. Se sua história de transformação e segundas chances te comoveu, por favor, interaja com o conteúdo. Compartilhe-o com alguém que possa precisar desta mensagem. E não se esqueça de acompanhar para mais ficção que explora as profundezas do coração humano. Obrigado por ler.